Então, pessoal, vamos agora aqui para a questão de número 50, questão de estequiometria. Eita, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Questão que todo mundo acha que é difícil, pessoal, mas eu vou mostrar para vocês que não é o fim do mundo, tá bom? Não é o fim do mundo resolver esse tipo de questão. Você só tem que ter uma estratégia, saber o que é que você precisa fazer e aí tudo vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Um químico realiza uma reação de termita, um dióxido de ferro reage com alumínio para produzir ferro metálico e óxido de alumínio. Aí tem aqui a reação, né? Para o experimento, ele utiliza 320 gramas de óxido de ferro com 70% de pureza. Após a reação, ele obtém 65 gramas de ferro metálico. Ótimo. Com base nesses dados, a massa teórica de ferro que poderia ser obtida considerando apenas o óxido de ferro puro e o rendimento percentual em valores aproximados são, respectivamente. Então, pessoal, primeira coisa, né? Para questões assim, de estequiometria, você sempre vai partir do que a questão está pedindo, tá bom? Parta do que a questão está pedindo. A questão está pedindo o quê? A massa teórica de ferro que poderia ser obtida considerando apenas o óxido de ferro puro, porque esse óxido de ferro que está aqui, ele não é puro, tá bom? Então eu quero saber a massa teórica de ferro, ok? E o rendimento percentual da reação. Beleza? É isso que eu quero chegar. Isso que eu quero chegar. E aí a gente vai partir dessa reação e dos dados que a gente tem. O que nós temos aqui? Que o cara tem 320 gramas de ferro com 70% de pureza e que ele obteve nessa reação 65 gramas de ferro puro. Então a gente tem que olhar desses 320 gramas quanto que é óxido de ferro puro, primeiro, né? Então eu vou multiplicar o 320, tá? 320 vezes 70% ou 0,7, tá? Vou colocar aqui 70 sobre 100, que o pessoal gosta de fazer sempre, né? Assim fica até mais fácil que dá de cortar o zero, ó. Corta aqui o zero, corta aqui o zero. Esse valor é a mesma coisa que 32 vezes 7. 32 vezes 7 que dá 224. Então, a quantidade que eu tenho de óxido de ferro puro é 224 gramas, tá certo? Professor, como que você sabe? Eu já resolvi essa questão 10 vezes, né? Então, já sei que é 224, mas vamos lá, vamos em frente. Então, eu vou utilizar, eu quero saber quanto ferro metálico, né, eu vou obter a partir de 224 gramas de óxido de ferro, beleza? Então, vamos agora para o próximo passo, né? Sempre nas questões de estequiometria, uma das primeiras coisas que você vai fazer é encontrar a equação química balanceada, né? Aqui essa questão já foi boazinha com a gente, porque ele deu para a gente aqui a equação química. Agora você só vai precisar fazer o quê? O balanceamento, certo? Aqui já dá de cara para ver que o ferro, no lado aqui dos reagentes, ele tem 2 átomos, e no lado dos produtos eu só tenho um. Então, para balancear o ferro, eu coloco o número 2 aqui. O alumínio, da mesma forma, do lado dos produtos tem 2, no lado dos reagentes só tem um. Então, eu vou colocar um 2 aqui. Mas eu não vou nem olhar para o alumínio. Eu vou me concentrar no óxido de ferro e no ferro metálico. Óxido de ferro, ferro metálico. Eu vou partir só desses casos, vou analisar só eles. Beleza? E olhando aqui a equação química balanceada, eu tenho a seguinte relação. 1 mol de óxido de ferro produz 2 de ferro puro. Tá bom? 2 ferro puro. Lá na prova, você vai ter lá uma tabelinha, sempre, tá bom? Sempre você vai ter uma tabelinha. Agora você tem que encontrar as massas molares desses caras, as massas que são equivalentes a 1 mol de cada uma dessas substâncias. No caso aqui eu só vou ter que olhar lá na tabelinha a massa do ferro e do oxigênio, porque são os únicos caras que estão aparecendo aqui. O ferro, a massa dele é 56 gramas por mol, e o oxigênio, a massa dele é 16. Então, para o óxido de ferro, a massa molar do óxido de ferro vai ser 2 vezes 56, porque eu tenho 2 átomos de ferro, mais
3 vezes 16. 2 vezes 56 dá 112. E 3 vezes 16 dá 48. 102 mais 48 dá 160. Então, a massa molar do óxido de ferro é 160 gramas por mol. Show? Vamos voltar aqui agora. Vou colocar aqui, ó, 1 mol de óxido de ferro equivale a 160 gramas. 160 gramas. 2 mol de ferro, como cada ferro pesa 56, né? Então vai ficar 2 vezes 56. Então a gente agora sabe que 160 gramas de óxido de ferro produzem 112 gramas de ferro metálico, né? 2 vezes 56 é 112. Só que eu quero saber quanto de ferro deveria ser produzido teoricamente aí a partir de 224 gramas de óxido de ferro. Isso vai me dar um valor X, que é o que a gente vai descobrir. Resolvendo essa regrinha de 3, a gente vai chegar na seguinte relação. 160 vezes X é igual a 224 vezes 2 vezes 56, dividido por 160. Olha, dividido ainda não, né? Ainda vou jogar o 160 para o outro lado. X, estou apressando demais as coisas. X igual a 224 vezes 2 vezes 56, dividido por 160. Ok? Dividido por 160. Deixa eu apagar essa massa molar aqui embaixo que a gente já usou, para a gente ter mais espaço aqui para calcular, tá? Bora lá. Nesse tipo de situação aqui, pessoal, vocês viram que eu não fiz nenhuma multiplicação ainda, né? Enquanto eu não chego na relação final. Eu recomendo que você faça isso também na hora da sua prova. Porque às vezes você perde tempo demais fazendo multiplicações sem analisar se tem alguma coisa que pode ser simplificada antes, tá bom? Então aqui eu já sei que tem um monte de número par, então eu posso sair fazendo simplificação aqui adoidado. Eu vou partir logo aqui da mais básica, né? Ó. O 2 e o 160 são múltiplos, então eu posso dividir o 2 por 2 e o 160 também por 2, vai ficar 80 aqui, tá? 80. Beleza? O 80, eu posso dividir ele por 8. E o 56 também, se eu não me engano, ele dá para dividir por 8, né? 8 vezes 7, 56, né? Quem lembra da tabuada, ó. Divido os dois por 8. Pode ser que uma segunda simplificação. 80 com 56 dividindo os dois por 8. 56 por 8 vai dar 7. E 80 por 8 vai dar 10. Ok? O 224 e o 10 eu também consigo simplificar. Olha só que maravilha. O 224 ele é par e o 10 também é par. Posso dividir o 224 por 2 e o 10 também por 2. Aqui no 224 vai ficar 112 e o 10 vai sobrar o quê? 5. Eita, professor, rapaz, você fez esse tanto de coisa. Pois é, na hora da prova, isso economiza um tempo danado, porque olha só o tamanho dessa conta aqui e olha só o que virou. X igual a 112 vezes 7 dividido por 5, ok? 112 vezes 7, mais simples do mundo de se fazer, né? Ó. 2 vezes 7, 14, 4 vai 1, 7 vezes 1, 7 mais 1, 8, 7 vezes 1, 7. 784. Então, x é igual a 784 dividido por 5. Você pode fazer aí o cálculo na sua casa, se você quiser, né? Pausa o vídeo agora, vai exercitar a sua divisão, tá bom? Mas eu já sei que a resposta aqui desse valor de x é 156,8 gramas, tá bom?
784 dividido por 5. 156,8. Certo? Então, nós chegamos na massa, né, teórica de ferro metálico que seria obtida a partir dessa quantidade aí de óxido de ferro com pureza 70%, né? Então, eu levei em consideração aí somente o óxido de ferro puro presente aí na amostra. Então, pessoal, agora a gente vai para o rendimento, né? O que é rendimento? Rendimento é a razão entre o valor real, né? O valor que você obteve da reação e o valor teórico, o valor ideal. Então, é o real dividido pelo ideal, multiplicado por 100%. Então, a gente representa até por uma letrinha grega especial, né? Rendimento é igual. Nesse caso aqui, o valor obtido foi 65 gramas. Estou até escrevendo atrás aqui da minha cara, ó. Vou até mudar o lugar aqui, peraí, para fazer esse rendimento. Vou fazer desse lado de cá. Rendimento é igual a 65 dividido por 156,8 vezes 100%, né? Que eu vou achar esse valor em percentual. Aqui, pessoal, esse resultado aqui vai dar 41,5%. Tá bom? Então, os dois valores que a gente achou, 156,8 e 41,5%. A alternativa correta é a letra D de dado. Show, pessoal? Então, espero que você tenha gostado, tá bom, dessa aula. Deixa aí qualquer dúvida aqui nos comentários, que vai ser um prazer para mim tentar responder aí suas dúvidas. E não esqueça de recomendar esse vídeo para o seu colega que está se preparando para o vestibular da UES. Show? A gente vai seguir aqui nessa jornada para resolver todas as questões do vestibular de 2026.1, tá? Todas as questões de química. Valeu!